Então, esse é um filme sobre fantasmas. Só que os fantasmas em si, eles não desempenham um papel muito importante no filme. Na verdade, os fantasmas sequer aparecem muito ao longo do filme, mas eles têm uma importância muito grande para a narrativa do filme, porque a narrativa é contada a partir da visão deles. E isso pode parecer um pouco confuso e até um pouco chato, talvez, mas eu acho que tem algo a ser discutido a respeito desse filme, O Último Capítulo. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme O Último Capítulo, que está disponível na Netflix. Aliás, eu vou chamar esse filme aqui de O Último Capítulo porque é assim que ele aparece na Netflix, mas também dá para encontrar ele por um outro nome que pessoalmente eu acho muito mais interessante. Esse outro nome é A Bela Criatura que Mora Nessa Casa Sou Eu, que, convenhamos, é um título muito mais interessante do que algo genérico como O Último Capítulo. Mas tudo bem, né? Do que se trata esse filme então? Esse é um filme de 2016 que é escrito e dirigido pelo Oz Perkins, que é um diretor que eu gosto bastante. Para quem não sabe, o Oz Perkins ele é filho do Anthony Perkins, que foi o protagonista do Psicose. O filme então acompanha a Lily, interpretada pela Ruth Wilson. Ela é uma enfermeira especializada em cuidar de pacientes terminais. Então ela é contratada para cuidar de uma escritora que já está bem doente e bem próximo da morte. Essa escritora ela é bastante conhecida até por ter escrito vários livros de terror. E são livros que a protagonista não conhece, nunca leu, porque ela morre de medo de livros de terror e de filmes de terror também. Só que não demora muito até que a protagonista perceba que talvez alguns dos fantasmas que estavam presentes naqueles livros existam de verdade e estejam ali naquela casa onde ela está. Eu acho que dá para dizer que eu simplifiquei um pouco a história, e eu simplifiquei mesmo, né? Mas não tanto, porque na verdade uma das grandes características desse filme aqui, e de boa parte dos filmes do diretor, é a ideia de não se focar tanto na história em si. Tanto é que uma das coisas que ele faz nesse filme aqui é já entregar muita coisa de cara. Ele já joga todas as cartas na mesa e não deixa muito espaço para o espectador fazer muita especulação. Por exemplo, a presença do fantasma ela já é explicitada logo de início. Assim, você vê em um certo momento que o fantasma está puxando o fio do telefone que ela está falando, ou então o fantasma aparece atrás dela, ou seja, está ali, não tem muito o que discutir, não tem muito o que especular a respeito disso. Então o filme não guarda grandes surpresas para o espectador, porque dá para você prever para onde que ele está indo. Por exemplo, tem uma cena que a protagonista vê que está se formando um mofo numa das paredes da casa. Ela chama até um cara para fazer manutenção, para relatar o problema, na verdade, e aí esse cara fala de um dos livros da escritora que se chama justamente A Mulher na Parede. Então assim, dá para perceber para onde que tá indo, né? Mas por mais que você já saiba para onde que o filme tá indo, isso não estraga a viagem como um todo. Até porque uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme e em outros filmes do diretor é o seu aspecto visual, não necessariamente o seu aspecto narrativo. Ou seja, o foco dele não está necessariamente na história, mas na maneira como ele conta essa história. Para quem não sabe, o Oz Perkins ele tem até o momento 2 outros filmes lançados. Um se chama A Enviada do Mal e o outro se chama Maria e João, O Conto das Bruxas. Eu gosto bastante desses filmes, eu gosto mais ainda do primeiro, que é O Enviado do Mal, que também tem outros 2 títulos, né, que é o February ou The Black Coat's Daughter. Ele tem um problema com títulos, dá pra perceber, né? Mas são filmes que eu acho muito bons e que seguem uma certa linha narrativa bastante parecida, bastante autoral também. Uma das coisas que mais chama a atenção nesses filmes do diretor é o ritmo que ele emprega suas narrativas, porque normalmente são filmes com uma narrativa muito mais lenta, muito mais contemplativa. Além disso, são filmes em que a ambientação é mais importante do que aquilo que está acontecendo dentro daquele ambiente. Então o clima que ele cria para aquela história é mais importante do que a história em si. Um outro ponto que também chama bastante atenção é a maneira como ele compõe as imagens, né? Como ele compõe os quadros do filme dele. Porque ele tem a mania de não enquadrar os seus personagens no centro do quadro, tipo onde eu tô aqui, por exemplo. Ele normalmente afasta eles um pouco mais para um canto ou para o outro, ou então coloca eles um pouco mais para baixo. Tipo assim, por exemplo. É um negócio que é estranho que você percebe que eu não tô no lugar normal, digamos assim. Mas essa fuga da norma, essa ideia de você retratar o filme de uma maneira diferente de como ele normalmente é retratado, ou seja, com enquadramentos diferentes, enquadramentos que fogem do lugar comum, faz parte da proposta do diretor. Porque esse tipo de enquadramento, ele gera um estranhamento no espectador. O espectador não está acostumado a ver a imagem dessa maneira. Então, ele imediatamente nota que tem algo de errado,
por mais que talvez ele não saiba definir exatamente o que, mas é justamente esse sentimento, essa ideia de que tem algo de errado nesse mundo, que é o que ele está tentando trazer para os filmes dele. Ou pelo menos essa é uma das possíveis interpretações que o filme traz. Uma outra possível interpretação que eu acho bem interessante também é que ele está dando ênfase para o lugar vazio do quadro porque na verdade a câmera não está apontada para a protagonista, mas está apontada para alguém que está atrás dela. Alguém que talvez a gente não consiga ver. Então isso acaba abrindo toda uma outra gama de possibilidades de interpretação de que a gente na verdade está vendo uma história em que a gente não enxerga os verdadeiros protagonistas. Que eles só se manifestam pra gente de vez em quando. E eu sei que eu posso estar forçando um pouquinho a barra aqui, mas eu acho que o filme ele apresenta alguns elementos que podem corroborar um pouco com essa interpretação. E é sobre isso que eu quero falar agora. Mas antes eu vou pedir que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e também me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Continuando então? Uma coisa é certa desde o início, esse filme aqui ele não está apresentando pra gente uma narrativa convencional, mas o quão não convencional é essa narrativa é que depende da nossa interpretação. Logo no início do filme, a gente ouve a voz da protagonista dizendo que a bela criatura que você está vendo sou eu. E ela também deixa claro que essa bela criatura vai morrer em breve, ou seja, ela está falando com a gente do futuro e nesse futuro ela já está morta. Então, imediatamente o filme já propõe pra gente que a gente está vendo uma narrativa através do olhar de uma pessoa morta, o que já é estranho o suficiente, né? Não, porque tem mais. Porque como é ela que está conduzindo essa narrativa pra gente, pelo menos de início, é ela quem escolhe o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver. E as escolhas dela, às vezes, parecem um pouco arbitrárias, porque ela está mostrando pra gente o dia a dia dela, a rotina dela, e do nada ela dá um pulo de 1 ano, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que a narrativa acelera às vezes, ela também desacelera em outros momentos para mostrar algumas coisas que ela julga mais importantes, como por exemplo, o mofo na parede. Então a gente tem essa narrativa inicial que está sendo contada por essa personagem que já está morta e que está escolhendo quais são os fatos que ela considera importantes de compartilhar com a gente. Porém, existem também outras narrativas que são inseridas dentro do próprio filme. Uma dessas narrativas é a do livro que a escritora escreveu, o tal livro sobre a mulher na parede. Então, em certo momento, a gente começa a ouvir a voz da escritora narrando o livro que ela já escreveu. Porém, se isso não fosse suficiente ainda por cima, a gente tem em outro momento a informação de que aquele livro, de certa maneira, ele foi narrado para a escritora pela própria fantasma. Resumidamente, esse filme aqui é uma narrativa contada por uma fantasma que também mostra a história contida num livro que por sua vez foi contada por uma outra fantasma. É um pouco complexo, sim, mas eu achei fascinante. E um dos motivos de eu ter gostado tanto desse filme aqui é a maneira como ele aborda a figura do fantasma. Porque o fantasma nesse filme, ele não é necessariamente a figura da alma penada que está esperando num canto para poder dar um susto no personagem. Ela até faz isso de vez em quando, mas não é o seu propósito principal. Os fantasmas nesse filme, eles são resquícios daquilo que um dia já existiu, daquilo que um dia já foi visto. E é essa ideia do ser visto que define esses fantasmas. À medida que eles somem do nosso campo de visão e da nossa percepção, eles deixam de estar ali, eles deixam de existir, de certa maneira. Ou melhor, eles ainda existem, mas como meros resquícios daquilo que eles já foram um dia. E aí, nesse caso, dá para fazer uma comparação entre a maneira como os fantasmas são apresentados nesse filme e um conceito conhecido como palimpsesto. Palimpsesto é uma palavra que tem origem no latim e significa algo como pergaminho que se raspou para poder se escrever nele de novo. Isso porque, na Idade Média, o pergaminho ele era escasso e ele tinha um preço muito alto. Então era muito comum que se reutilizasse os mesmos pergaminhos, basicamente apagando as informações contidas nele antes. Ou seja, ao longo da história, muitos registros foram se perdendo porque eles tiveram que ser apagados para poder dar espaço para novos registros. Só que com técnicas modernas é possível tentar restaurar esses registros anteriores, esses registros que foram apagados, porque apesar deles terem sido apagados, eles deixaram rastros daquilo que estava escrito antes. Ou seja, as técnicas elas tornam visível aquilo que antes estava invisível, mas que sempre esteve ali. O texto em si nunca deixou de existir, mas como não era possível ver ele, parecia que ele não existia mais. E é dessa maneira que eu enxergo os fantasmas desse filme aqui. Eles sempre estiveram ali, mas depois de um tempo eles deixaram de ser vistos e aí fica a impressão de que eles não existem mais. Mas não apenas eles continuam ali, como eles também estão contando histórias pra gente. Eles estão contando a sua própria história. E essas histórias são contadas ou para os próprios personagens do filme ou para nós, o público.
Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta e compartilhe e se inscreva no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu acho que você vai gostar desse outro vídeo que eu preparei aqui para vocês. A gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.